2 Coríntios capítulo 10, 2 Corinthians chapter 10, versículos 4 e 5. verses 4 and 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Mantenha a sua Bíblia aberta, Keep your Bibles open. poder sentar. You may be seated. Nessa noite eu quero trazer para você Tonight I'd like to bring to you uma grande realidade. a great reality. Nós estamos em guerra. We are at war. Algumas pessoas ouvem essa frase Many people hear this e phrase têm algumas reações diferentes. and they have different reactions. Eu sei que eu estou em guerra I know I'm at war e eu estou lutando. and I'm battling. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando assim: Maybe you came here tonight thinking this a way. minha semana está difícil, My week has been tough. o meu trabalho está difícil, My work has been tough. eu recebi uma notícia difícil. I received a difficult news. Pastor Léo, eu sei que eu estou em luta Pastor Liu, I know I'm at war e eu estou lutando. and I'm battling. Tem outras pessoas também que sabem que estão na luta There are other people that are also that they know that they're at war e já pararam de lutar. and they've stopped fighting. Estão desanimados. They're down. E existem aqueles também que entraram aqui falando assim: luta? And there are also those that came in here saying, war? Eu vivo numa casa linda, I live in a beautiful home. eu tenho um carro muito bom, I have a nice car. estou com saúde, I have health. eu tenho tudo que eu preciso. I have everything I Que need. luta que você está falando? What war are you talking about? E existem aqueles também que não querem nem saber de luta. And there are those who don't even want to know about war. No nosso mundo que nós vivemos, In the world we live in, nós não paramos para pensar we don't stop to think que nós estamos lutando contra a carne, that we are fighting against nós the estamos flesh. lutando contra a incredulidade, We're fighting against unbelief, nós estamos lutando contra a indisposição para ler a Bíblia, the unwillingness of reading the Word of God, estamos também lidando com a indisposição de orar, of praying, também a indisposição de lutar contra as falsas doutrinas, fighting against false doctrines, uma letargia a espiritual. spiritual lethargy, E para deep vocês sleep. que não sabem o que é letargia, é um sono profundo. For those who don't know what lethargy means, it means deep sleep. Nós estamos tão acomodados com a vida que nós estamos vivendo. We're so comfortable with the life that we live in. O espírito de apostasia está dominando muitos The lugares. spirit of apostasy is dominating many O places. comodismo, The commodity or just laziness, o espírito também do engano. the spirit of deception. Nós temos que estar preparados para lutar. We need to be ready to battle. E existe uma batalha contra o mundo. And there is a battle against the world. E nessa noite eu quero que você entenda, And tonight I want you to understand existe uma batalha espiritual. there exists a spiritual battle. Quem aqui já foi para o culto ou estava se preparando para ir para o culto e aconteceu alguma coisa muito difícil antes de vir para o culto? How many here were getting ready to go to a service and something happened right before you leave? Só eu? Just myself? Existe até um pastor que levantou a ideia lá no Brasil There exists a pastor that rose the idea in Brazil que tinha um demônio especialista em esconder a chave de carro. that there is a demon specialist in putting away the the car keys, Eu não acredito hiding. muito bem nisso. I don't believe this very Eu well. acho que nós estamos ficando velhos I think we're just getting old ou esquecidos or just forgotten, e nós não sabemos onde nós guardamos a chave do carro. and we don't know where we put our keys away. Mas eu preciso que você entenda nessa noite. But I need you to understand tonight, Nós estamos em uma batalha. we are in a war, E o que o apóstolo Paulo escreveu, and what the Apostle Paul wrote, eu tenho que estar preparado. I need to be ready. Então deixa eu molhar aqui a minha boca Let agora. me wet my mouth here.
Semana toda dando aula, a garganta fica The cansada. whole week just giving in class, my throat gets tired. Mas a primeira coisa que eu preciso que você entenda, então, But the first thing I need you to understand, though, nós estamos nessa batalha. then we are at war. Mas agora o apóstolo Paulo também nos prepara para essa But batalha. now the Apostle Paul prepares us for E this essa é battle. a segunda verdade que eu quero que você entenda. And this is the second truth I want you to understand. As nossas armas são espirituais. Our battles are spiritual. As nossas armas, our weapons are Our spiritual. weapons are spiritual. As nossas armas são poderosas. Our weapons are powerful. E talvez você entrou aqui dizendo assim, mas pastor Léo, eu não consigo mais lutar. Maybe you came in here saying, Pastor Leo, I can't go on anymore É porque fighting você está lutando com as suas armas carnais. because you're using your carnal weapons to battle. As armas carnais são aquelas que o homem prepara ou cria. The carnal weapons are the ones that men prepare or create. São ideias ou estratégias que nós temos. Ideas or strategies that we have Que muitas vezes vêm das nossas emoções ou apenas do nosso pensamento. that many times come from our emotions or our thinking. Mas a palavra de Deus para você nesse momento, But the word of God for you in this moment, pare de lutar com as armas carnais stop fighting, battling with your carnal e weapons comece a lutar com as armas and espirituais. start fighting, battling with your spiritual weapons. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romans 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há There is therefore now no condemnation para aqueles que estão em Cristo to Jesus, those who are in Christ Jesus, que não andam segundo a carne, that do not walk according to the flesh, mas segundo o Espírito. but according to the Spirit. Existe aqui um posicionamento. There exists here a positioning. Eu estou em Cristo. I am in Christ. Quando eu estou em Cristo, When I'm in eu Christ, tenho autoridade. I have the authority. Quando eu estou em Cristo, When I am in eu Christ, tenho força. I have strength. Quando eu estou em Cristo, When I'm in Christ, eu tenho o poder do Espírito Santo que habita em mim. I have the power of the Holy Spirit who lives in me. Por que tanta coisa em nossas vidas não estão dando certo? Why is it that many things in our lives doesn't want to go right? Porque nós estamos seguindo os conselhos Because we follow the advices de muitas coisas que nós estamos assistindo nas redes sociais. of many things we watch on social media. Mas eu não estou dobrando mais os meus joelhos I'm not going down to my knees no para ouvir longer a voz do Espírito Santo. to hear the voice of the Holy Eu Spirit. prefiro andar com as minhas próprias forças. I'd rather walk on my own É por strength, isso que eu estou ficando tão cansado. and this is why I'm getting so Mas tired. nessa noite Deus quer renovar as suas But forças. tonight the Lord wants to renew your strength. Deus quer renovar a sua mente. He wants to renew your Ele mind. quer te mostrar que as armas dele já estão disponíveis para você. He wants to show you that His weapons are ready for you. Porque ele não quer que você perca a sua batalha. He does not want you to lose your battle. Você está comigo? Are you with me? Eu acho que eles não estão vivendo nessa I batalha. don't think they're living in this battle. Quem aqui está passando por uma How batalha? many here are going through a battle? Vamos ver então as nossas armas. Let's see then what our weapons are. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Open up your Bibles to Ephesians Eu 6. quero caminhar em alguns versículos. I'd like to walk in some of the verses. É um texto que você A conhece. text that you already know, E mais de tanto conhecer, but from knowing it so well, passa despercebido. we don't perceive it Porque anymore. quando nós ouvimos da armadura de Deus, Because when we hear of the armor of God, nós esquecemos que nós temos que vestir ela todos os we dias. forget that we have to dress of it every day. Então nós temos que estar preparados todos os dias. So we need to be ready every day. Efésios capítulo 6, versículo 13. Ephesians chapter 6, verse 13. Quem encontrou, diga amém. Those who found it say amen. Amém. Amém, Amen. fraco? Amen. Quem encontrou, So diga weak. amém. How many found it say amen? Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Stand therefore, having girded your waist with truth,
having put on the breastplate of righteousness, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace, Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. above all taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Então imagine aqui, So then imagine here, Paulo escreve a carta para a igreja em Éfeso, Paul writes this letter to the church in e ele Ephesus, estava na prisão. and he was in prison. Então eu imagino que ele está olhando para um soldado, So I imagine that he's looking at a soldier, um soldado romano, a Roman soldier. e esse soldado, ele sempre estava preparado com a sua armadura. And this soldier was always ready with his armor. E ele traz uma aplicação para a nossa vida cristã. And he brings it to our lives in application. Nós temos que estar com o cinto, e é o cinto da verdade. We need to be wearing the belt of truth. E hoje eu percebi como o cinto realmente fala a verdade. Now I see how the belt talks about the truth. Eu fui colocar esse cinto I went to put on this belt. e eu percebi que eu estou ganhando um extra pounds. And I perceived, I saw that I'm gaining a little bit O of cinto não pound. fala a verdade? Doesn't the belt tell you the truth? E é assim que o mundo está atacando a And igreja, this is how the world is attacking the church, falando que não existe mais verdade absoluta, saying that there is no longer absolute truth, que tudo é relativo, that everything is relative, mas não tem nada a ver. that it's not an issue. Mas Deus sempre traz uma verdade para as nossas But the vidas. Lord always brings a truth to our lives. Quando eu leio a palavra, When I read the word, eu vejo que Deus é a I verdade, see that the Lord is the truth, Jesus é a verdade, Jesus is the o truth, Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade, the Holy Spirit is the Holy Spirit of truth, e essa palavra é a palavra da and verdade, this word is the word of truth. e Ele quer que você viva na And He verdade. wants you to live in the truth. É muito difícil nos dias de hoje, It is hard in today, mas a verdade but the truth também afeta a nossa justiça. also affects our justice. A couraça, The breastplate ela protegia os órgãos vitais do soldado, would protect the vital organs of the soldier, protegia o coração, would protect their heart. e também isso nos mostra This also shows que us quando eu não estou protegido, when I am not protected, eu me torno uma presa fácil I para become Satanás. an easy prey for Satan. O que está protegendo a sua vida hoje? What is protecting your life today? Eu tenho muitos investimentos, I have many investments. eu tenho muitos bens. I have many E assets. quantas pessoas depositam a sua confiança nisso? And when people deposit their trust in these things, E eu estava até conversando com um pastor da Índia, talking to a pastor in India, e ele falou assim, Pastor Leo, and he said, Pastor Leo, os irmãos brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos the Brazilian brothers that live here in the U.S., esquecem de onde eles vieram, they forget where they came from, porque aqui eles conseguem muito dinheiro. because here they gain lots of money, E eles esquecem que eles comiam pão com mortandela lá no Brasil. that they would eat bread. They forget they ate bread with bologna in E Brazil, hoje eles estão comendo sushi. and today they eat sushi. Eles esquecem And they forget que lá no Brasil that in Brazil, nós congregávamos em igreja aqueles dos bancos de antigamente. we would meet in those churches with the old benches. E hoje nós temos cadeiras confortáveis para sentar. And today we have comfortable chairs to sit on. E ele terminou dizendo assim, sabe por que o evangelho está crescendo na Índia? And he said, you know why the gospel is growing in India? Com os brasileiros missionários, With Brazilian missionaries, porque eles não esqueceram das raízes de onde eles vieram. because they have not forgotten the roots where they came from. E eles estão vivendo no sobrenatural. And they live in the supernatural. Porque se você orar por um enfermo Because if you pray for an ill person e ele não é curado, and he's not healed, eles te batem e te matam. they beat you and they kill you. Se a aldeia chamar um pastor para orar, If the tribe calls
a pastor to pray, e aquela pessoa é curada, and that person is healed, toda a aldeia aceita Jesus. the whole tribe will accept Jesus. Mas se não é curada, But if they're not healed, a aldeia apedreja The e tri- também bate no pastor. the tribe will beat the pastor and stone him. Então, você já parou para imaginar Have you stopped to imagine? qual é a justiça que nós estamos vivendo? What's the righteousness that we're living? Nós estamos tão... E eu estou me incluindo nessa I'm mensagem. including myself in this message. Porque nós nos acostumamos a frequentar a igreja no domingo e na quinta. We get used to coming to church on E a Sunday and ministrar, Thursdays. quando o meu caso, quando eu sou convidado para ministrar. And minister, like in my case, I'm invited to minister. E eu tive que dar uma pausa na minha rotina. I had to pause my routine, E o Espírito Santo veio cobrando no meu coração, and the Holy Spirit has been holding me accountable. holding né? me accountable. E ele estava dizendo assim: pare, And he was saying, stop. você já está pregando automaticamente. You're preaching in automatic. Eu preciso que você pare para ouvir a minha voz. I need you to stop and hear my voice. Quantas vezes nós cantamos automaticamente? How many times we just sing in the automatic? Quantas vezes nós oramos no automático? How many times we're praying in the automatic? Senhor, abençoa o meu casamento. Lord, bless my marriage. Senhor, abençoa a minha empresa. Lord, bless my Nós business. tornamos crentes automáticos. We become automatic Christians. Deus não quer abençoar a sua empresa. God does not want to bless your business. Deus quer que você seja uma bênção na sua empresa. God wants you to be a blessing in your business. Você não entendeu? You didn't understand. Você vai ser um canal de bênçãos na sua empresa. You'll be a channel of blessing Você vai in ser your um business. canal de bênçãos no seu casamento. You'll be a channel of blessing in your Você vai marriage. ser um canal de bênçãos na sua You'll be família. a channel of blessing in your family. Pare de procurar a bênção. Stop seeking the blessing. Você já é a bênção. You are the blessing. Pare de procurar algo sobrenatural que ainda vai acontecer. Stop seeking the supernatural that will happen. Comece a viver agora o que Start já está acontecendo. Living now what's happening. Ele continua dizendo os calçados. He continues to say the shoes E é de paz. of peace. Você está vivendo a paz de Deus na sua vida? Are you living the peace of God in your life? Onde eu estiver, Where I am, a paz de Deus está ali, the peace of God is there porque Deus está comigo. because God is with me. Por que que existem tantas pessoas atribuladas? Why so many people troubled? Existem tantas pessoas ansiosas. There's so many anxious people. É um estresse contínuo e It's constante. a constant, continuous stress. Você não consegue descansar. You can't rest. Eu já falei isso aqui várias vezes e é sempre motivo para a gente rir lá em casa. I've said this many times, and this is a reason for us to laugh at home. Porque a Juliana, ela pega no meu pé. Juliana will come to me Porque eu durmo uma beleza, meus irmãos. because I sleep so well, my Eu brothers. durmo, é o sono do justo. I sleep the sleep of the just. Sabe qual é o segredo? You know what the secret is? É encontrar e viver a paz em Deus. It's to find and encounter the peace of E God. quando você tem a paz de Deus, And when you have the peace of o God, milagre é tão completo miracle is so complete que eu também não ronco. that I also don't snore. Amém. É uma Amen. benção. Amen. Vocês olham assim para mim, né? Pastor gordinho You look at falando aí. me, fat Vocês estão me pastor. julgando. You're olha judging só. me. You're judging me. E ele vem falando do escudo. And he's talking about the breastplate, no, The shield. E é o escudo da fé. the shield of faith. É o escudo da fé. Shield of faith. Nós precisamos viver a nossa fé em Deus. We need to live our faith in God. Porque quando nós falamos de fé, Because when we speak of faith, nós temos que lembrar aquilo que Hebreus fala. we need to remind ourselves of what Hebrews says. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente. And I'm going to talk about this a little further along. Permaneça comigo. Stay with me. E ele vem falando do capacete. He speaks about the helmet. Eu fui
uma vez fazer uma corrida de kart. I went to a kart racing A once. quem gosta de kart aqui? Whoever likes karts E here. eu tenho um problema com capacete, And I have irmãos. an issue with helmets. Você imagina o porquê, né? You imagine why? Não tinha o meu tamanho. They didn't have my Eu size. fiquei bravo naquele I dia. got angry that day. Como que isso é possível? How is this even possible? Eu entrei no carro I went into the e o car, rapaz veio com todos os capacetes que ele tinha. and the young man came with all the helmets he Ele had. falou assim: você não pode correr, He said, you can't run porque o capacete não cabe na sua because cabeça. helmets don't fit your head. Eu falei: meu Deus, I said, my eu God, não sou de ficar muito bravo, I don't get angry very mas easy. naquele dia eu fiquei But that day I was e eu angry não corri, because I didn't race. porque se eu tivesse corrido também eu ia ganhar. Because if I had raced, I would have won. Mas Deus preparou um capacete da salvação para o tamanho da sua But cabeça. God prepared the helmet of salvation for the Deus é size of tão your head. especial. God is so special. Não importa se você tem uma cabeça bem It pequenininha doesn't matter if your head is tiny ou uma gigante igual a minha. or gigantic like mine. Deus preparou o capacete da salvação para você. God has prepared the helmet of Você salvation pode for you. louvar a Deus por Can causa you disso? praise God for this? E ele vem falando da espada And he speaks about the sword, e a palavra de Deus. the word of God. Eu sempre falo muito isso. I always say this. Não é o que eu acho, It's not what I não é o think. que eu penso, It's not what I think. é o que a palavra de Deus diz. It's what the word of E God nas suas says. batalhas, And in your wars, muitas vezes nós perdemos espaço. many times we lose Nós space. perdemos nas discussões. We lose in our discussions Nós or perdemos porque arguments. nós estamos falando as nossas opiniões. because we lose because we talk about our own opinions. Satanás não tem medo das suas opiniões, Satan is not afraid of your opinions. mas ele treme diante da palavra But de he Deus, shakes before the word of God, diante do poder e do sangue de Jesus Cristo. before the power of the blood of Jesus Christ. Então pare de ficar compartilhando o que você acha So stop sharing what you think. e comece a compartilhar aquilo que a Bíblia diz. Start sharing what the word of God says. Acho que isso aqui dava uma série de mensagens. This would be a series of Eu messages. tenho que correr. I need to run. O primeiro segredo que eu te falei, The first secret that I told you a about, primeira verdade, the first truth, nós estamos em guerra. we are at war. Repita comigo em voz alta para acordar quem está dormindo aí. Vamos lá, em uma Repeat só with voz. me in a loud voice to wake up the person next to you. Vamos lá, nós estamos em guerra, hein? Eu We- vou contar até 3 e We're nós go- vamos falar, ok? I'm gonna count to 3 and we're gonna say we are at war. 1, 2, 1, 2, 3. We are at war. Você está dormindo? Não? Vamos lá, agora com o pastor Wellington in English, please, with Pastor Wellington. Now on the count of 3 we're gonna say we are at war. 1, 2, 3. We are at war. O segundo ponto, o segundo segredo, Second secret, second point. as nossas armas são espirituais. Our weapons are spiritual. Lembra que eu falei Remember what I said? em Efésios capítulo 6? Ephesians chapter 6. Agora o terceiro ponto. Third point. As nossas armas destroem as fortalezas. Our weapons destroy strongholds. E aqui entra o lado profético dessa palavra. And this is where the prophetic part of the word enters. Quais são as fortalezas que você está vivendo na sua vida hoje? What are the strongholds you're living in your life today? São muitas. Are they many? E como destruir essas fortalezas? And how to destroy these strongholds? 1 João capítulo 5, 1 John chapter 5, versículo 4. verse 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. For everyone born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, even our faith. Quem tem a fé vence o mundo, porque a fé vem de Deus. Those who have faith defeat the world because the faith comes from God.
A fé vence o mundo porque ela é mais forte do que as nossas emoções. Faith defeats the world because it's stronger than our emotions. A fé vence o mundo ou a sua fortaleza porque ela é mais forte do que as suas frustrações. Faith overcomes the world because it is more powerful than our frustrations. Foi isso que o escritor aos Hebreus no capítulo 11 nos mostra. This is what the writer of Hebrews in chapter 11 said. Pela fé, Abel ofereceu um excelente sacrifício. Beginning with Abel, the writer Abel ofereceu um excelente Abel sacrifício. offered an excellent sacrifice. Pela fé, Enoque andou com Deus. By faith, Enoch walked with God. Pela fé, Noé construiu a sua arca. By faith, Noah constructed his ark. Escapou do dilúvio. He escaped the flood. Moisés também viveu pela fé e atravessou o Mar Vermelho. Moses also lived by faith and went through the Red Sea. José, pela fé, foi instituído como governador do Egito. Joseph, by faith, was instituted the governor of Egypt. Pela fé, Davi derrotou Golias. By faith, David defeated Goliath. Pela fé, Daniel passou uma noite toda nas covas dos leões. By faith, Daniel spent the whole night in a lion's den. O Espírito Santo me lembrou de Mateus capítulo 8. Holy Spirit reminded me of Matthew 8. Quando o leproso ele se encheu de fé, When a leper was filled with faith, ele se aproximou de Jesus, he came close to Jesus, começou a adorar a Jesus, started worshiping e ele Jesus. foi curado da sua He lepra. was healed of his leprosy. Porque não existe nenhuma fortaleza Because there is no que stronghold permanece de pé that can stand against diante de um homem e de uma mulher before a man or a woman cheio de fé, filled with faith, cheio da presença do Espírito Santo. filled with the presence of the Holy Spirit. Então essa depressão não vai governar mais a sua vida. So depression will not govern your life no longer. Essa enfermidade não vai mais governar a sua This vida. sickness will not govern your life no A longer. fortaleza que você está vivendo The hoje, stronghold that you're living today ela não é nada diante de um Deus is todo-poderoso. nothing against the all-powerful God. Qual é a sua fortaleza? What is your stronghold? Aleluia. Qual é a sua fortaleza? What is your stronghold? Talvez você entrou em um momento, em um estado Maybe you've gotten to a state que você não tem mais o controle das suas emoções. that you no longer have control of your emotions. Talvez você chegou num momento na sua vida Maybe you've gotten to a point in your life e você entrou aqui dizendo assim: eu estou tão fraco, and you entered here saying, I'm so weak. eu estou pensando em desistir, I'm giving up. eu preciso de força, I need strength. eu preciso caminhar um pouco I need mais, to walk a little eu longer. preciso que essa fortaleza I need that the stronghold venha cair por will terra, fall down porque eu estou caindo por because terra. I am falling. Mas nessa noite o Espírito Santo está aqui But tonight the Holy Spirit e is Deus here. está ministrando através dessa And palavra, God is ministering through this word, dizendo: filho, filha, saying, son, daughter, eu vou destruir essa fortaleza, I'm going to destroy the porque eu stronghold não quero ver você caído, because I don't want to see you fallen. eu quero você andando no meu I want espírito, you walking in my spirit. eu quero ver você com toda a I armadura, want to see you with all the armor. e eu quero ver você lutando. I want to see you battling. Qual é a vitória que vence a nossa fortaleza? What is the victory that defeats our stronghold? A nossa fé. Our faith. Para você poder vencer essa fortaleza, For you to defeat this stronghold, você precisa de fé. you need faith. Eu não consigo parar de lembrar I cannot stop thinking que o momento mais difícil da minha vida, that the hardest moment in my life, e eu já contei isso para vocês, and I've said this to you before, foi quando o médico falou para mim is when the doctor told me. e falou: você não pode ser pai. He said you can't be a father. Isso para um homem This for a man ou para qualquer or pessoa for any person é uma notícia que a sua vida você fica ali como um derrotado. you stand there defeated.
É uma fortaleza que eu encontrei diante de mim. It was a stronghold that I found in me. Mas a Juliana, naquela época, ela disse assim para mim: But Juliana at that time said to me, você não prega que Jesus cura? don't you preach that Jesus heals? Você não sobe no púlpito Don't you get up to the pulpit e você abre a sua Bíblia and you open up your e Bible você fala que o Espírito Santo trabalha? and you speak that the Holy Spirit works? Onde está a sua fé? Where is your faith? São nesses momentos que a nossa fé It is in these moments that our faith é provada. they are proved, tried. E nessa noite talvez você está dizendo assim: eu não consigo, pastor. But tonight you might be saying, I can't do it, pastor. A minha fortaleza, ela caiu por terra, My stronghold fell to the ground porque hoje eu tenho um testemunho de fé chamado Isabel. because I have a testimony of faith called Isabel, Eu tenho um testemunho de fé chamado Laura. a testimony of faith called Laura, Eu tenho um testemunho de fé que foi uma surpresa chamada Olivia. a testimony of faith that was a surprise that is called Olivia. Porque quando o homem fala não, Because when men says no, quando o homem fala que é impossível, because when men says it is impossible, quando tudo ao seu redor parece que não vai dar certo, because when everything around you tells you it's not gonna go right, não é um momento de você ficar desesperado. it is not a moment to get desperate. Não é um momento de você começar a pensar em tirar a sua própria It vida. is not a moment of you thinking of taking your own life, Mas é o momento de você dobrar os seus joelhos but it is a moment where you go to your e knees dizer: Senhor, está aqui a minha vida. and you say, Lord, here's my life. Tem tantas fortalezas ao meu There are redor. so many strongholds around me. Não está fácil caminhar. It is not easy to walk. Não está fácil no trabalho. It is not easy at work. Não está fácil na minha It família. is not easy at my family. Mas nessa noite eu estou aqui como um profeta de Deus sobre a sua vida, But tonight I'm here as a prophet of God in your life para dizer que o Espírito Santo está aqui para renovar a sua fé nessa to noite. say the Holy Spirit is here to renew your faith tonight. Pare de reclamar, Stop complaining. pare de murmurar Stop e murmuring. comece a adorar aquele que é digno. Start worshiping the one who's worthy. Pare de dizer que não vai dar certo Stop saying it's not gonna go right e comece a dizer: Senhor, está nas suas and mãos. start saying, Lord, it is in your Eu hands. só vejo as muralhas, I only see the walls, mas os meus olhos agora estão para o alto. but my eyes are now looking up high. Os meus olhos agora estão no Senhor. My eyes are now on the Lord. Eu não vou viver pela vista. I'm not gonna walk by sight. Eu vou viver pela fé. I'm going to walk by faith. Igreja, Church, é o momento que nós precisamos viver pela fé. it is the moment we should live by faith. Tem tanta gente falando tanta besteira por aí. There's so many people talking trash out there. Agora a preocupação é quem é o próximo Papa. Now the worry is who's the next pope? Quem vai será que ele é o anticristo? Is he the Antichrist? Olha a grande tribulação. Look at the great O pastor tribulation. pregou domingo sobre o arrebatamento. Pastor preached about the E nós rapture. temos que estar preparados. And we need to be ready. Mas pare de se preocupar se a igreja vai passar ou não pela grande But tribulação. stop thinking about the church going through it or not, the Pare de tribulation. se preocupar com aquilo que vai acontecer no futuro. Stop worrying about the future. Porque os meus olhos não estão aqui nesse mundo. Because my eyes are not here in this world. Meus olhos estão no Senhor. My eyes are on the Lord. Uau. Olha aqui para mim. Look at me. O versículo 5, ele termina Verse 5, he em finishes. 2 Coríntios capítulo 10. 2 Corinthians 10. Sabe qual é o objetivo final? You know what the final goal is? E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Nós estamos vivendo em guerra. We live at war. Ele nos capacita e nos dá a armadura. He makes us capable and he gives us armor. Ele destrói as nossas fortalezas. He destroys our strongholds. E ele ainda me mostra And he also shows me que não é sobre mim. that it's not about myself. Você não entendeu? Não é sobre você. It's not about you. E
e levando todo pensamento cativo bringing every thought into captivity à obediência to a the Cristo. obedience of Christ. Ah, Jesus. Eu imaginei que nesse momento ia ter um I- pulo de alegria. I aqui. imagine you'd be jumping of joy. Eu sei que é muito difícil I know it's hard, e talvez destrói o nosso ego, and it also destroys our ego, porque o mundo que nós vivemos, because the world we live in, nós fomos ensinados a reverenciar o eu, we were taught to reverence the I, the ego, the ego. mas não é sobre o eu. It's not about your ego. Se a sua vida está vivendo If- baseada no seu eu, If you live based on your ego, você está vivendo um cristianismo falso e errado. you live a false gospel. Can I preach? Posso pregar? Can I preach? Está acompanhando comigo? Are you following me? Não é sobre você. It's not about you. Não é sobre você. It's not about you. É sobre Ele. It's about Him. E quando você leva todo o seu pensamento cativo a Ele, And when you bring all your thinking captive to Him, você vai entender que as fortalezas não são mais minhas, you will understand that the strongholds are not mine, porque Ele vai te guiar. because He will guide you. Vem comigo. Ele vai dizer assim: Wellington, siga em frente. He's gonna say, Wellington, go on. Wellington, vire para a direita. Wellington, go right. Wellington, vire para a esquerda. Wellington, go left. Agora pare, But now stop. descanse, Rest. entrega o teu caminho, Give your ways. confie em mim, Trust in me. espere em mim, Wait on me. não se preocupe, Don't be worried. eu estou trabalhando na sua vida. I'm working in your life. É isso que Deus quer falar com você nesta noite. This is what the Lord wants to say to you tonight. Pare de viver achando que o centro é você Stop thinking that you are the center. e comece a entender que Ele é o centro da sua vida. Understand that He is the center of your life. E tudo And all fará sentido. will make sense. Eu realmente preciso e quero orar por você. I really need and I want to pray for you. Eu acho que foi a metade do esboço. I think half was preached. Talvez numa próxima oportunidade eu continuo. Maybe in a next opportunity I'll continue. Mas as fortalezas serão But the destruídas. strongholds will be destroyed. Mas mesmo antes disso, But even before that, o Senhor nessa noite quer diminuir o eu. the Lord tonight wants to diminish the ego. E talvez você entrou assim pensando: And maybe you came in here thinking, eu estou com tantas lutas. I have so many battles. Eu estou cansado de lutar. I'm tired of war. Eu estou cansado. I'm tired. Preste bastante atenção no eu. Pay close attention to the I. Existem momentos na nossa vida There are moments in our lives que nós temos que entregar o eu, that we need to give the I, render to surrender e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. and say, Lord, I need you. Seja o centro da minha vida. Be the center of my life. Eu gostaria de orar por aqueles I'd like to pray for those que talvez você entrou aqui e você está dizendo assim: realmente eu estou vivendo como o eu está sendo o centro da minha vida. Maybe you're saying, I live where the ego, myself, I'm the center. Nós vamos orar We're gonna pray. por você. We're gonna pray for you. Mas talvez você está dizendo assim: as fortalezas estão tão grandes. Maybe you're saying the strongholds surrounding me are so great, Eu estou sem força. I have no strength. Eu não estou com essa armadura que você pregou, I don't have this armor that you preached, que a Bíblia me mostra. that the Bible shows me. É o momento de você vestir essa armadura. It is hoje. the moment for you to dress. A Bíblia fala, né, pastor, orar uns pelos The outros. Bible does preach, say, Pastor, Quando- pray for each other. Quando você vem aqui na frente, When you come forward, não é que a minha oração é mais forte do que a sua. it's not that my prayer is stronger than yours. Não existe isso. That doesn't exist. A oração do Cleuso não é mais forte do que a minha. Closon's prayer is not stronger than E mine, nem a minha oração é mais forte do que a dele. or mine stronger than his. Por quê? Why? Alguém se arrisca a dizer? Anyone? Peguei vocês agora, né? I caught you, didn't I?
Isso foi uma ideia da Igreja Católica Romana, This was an idea of the Roman Catholic Church, que a oração do padre ou a intercessão do padre That tinha mais poder prayer of the priest had more power do que os leigos, do que as pessoas normais. than the normal people. Mas nós esquecemos But we forget que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. that our God is the all-powerful É isso que eu God. estou pregando a noite toda aqui. This is what I've been preaching all night. Não importa se você tem um dia de convertido Doesn't matter if you've been born again one day ou se você tem 40, 50 anos de igreja. or if you've been born again for 40 years. A nossa oração ela entra no trono da graça Our prayer goes into the throne of e grace, Deus está ouvindo a sua and oração. God is listening to your E prayer. um Deus todo-poderoso está aqui nessa And noite Almighty God is here tonight para atender a sua oração. to answer your prayer. Quantos aqui, talvez, How many here maybe ouviram essa palavra heard this word e estão dizendo assim, realmente, Deus falou comigo and is saying, the Lord spoke to me tonight e eu preciso and I need de mudanças na minha vida. change in my life. Eu preciso vestir essa armadura. I need to gird up of this armor. Eu preciso vencer essas fortalezas. I need to defeat these strongholds. Mas eu preciso que os meus pensamentos But I need that my thoughts se rendam como cativos à obediência will de Cristo. surrender to the obedience of Christ.